Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, quero pedir perdão aos que estavam aguardando a live. Tivemos um probleminha, na conexão, mas isso não impedirá, de nós estarmos transmitindo, a palavra de Deus para vocês. Vamos estar abordando hoje, juntamente com meu amigo evangelista Juan, o tema abordado será jovem que influencia. E tenho certeza que essa mensagem, esse vídeo, irá agregar e muito para a tua vida espiritual. Amém? Vou estar passando para o nosso amigo evangelista Juan, desde já agradecer por aceitar o nosso convite, estar participando desse desafio santo de ser um instrumento na vida desses jovens que vai estar nos acompanhando depois esse vídeo. Amém? Amém. Boa noite, queridos, paz do Senhor a todos. É uma alegria, pastor Jefferson, poder participar deste momento, estar vendo o nascimento deste grande projeto, dessa ideia que, na verdade, ela nasceu primeiro no coração de Deus para alcançar muitas vidas aqui. E com esse tema totalmente necessário e essencial aos nossos dias, sobre jovens que influenciam. E eu queria iniciar a nossa conversa com base num versículo que tem saltado ao meu coração, que ele está em 1 Samuel, capítulo de número 2, no versículo de número 18, quando o texto diz assim: E Samuel, sendo ainda jovem, ministrava na presença do Senhor, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Quando nós falamos a respeito de jovens que influenciam, pastor Jefferson, a Bíblia ela nos dá diversos exemplos, diversas histórias, e a de Samuel é uma que muito me chama a atenção. Por quê? Porque o cenário que Samuel está inserido ali é um cenário que ele tem influências. Só que as influências que Samuel tem dentro do cenário dele são negativas. São os filhos de Eli prostituindo a casa de Deus, roubando o sacrifício, roubando as ofertas da casa de Deus. Aí quando chega no versículo 18, o texto começa a falar de Samuel e o texto conta uma rota diferente. Então Samuel fez uma escolha. Qual foi a escolha de Samuel? Eu tenho a influência dos filhos de Eli, porém eu decido aprender alguma coisa com influência ruim. Porque até influências ruins têm coisas positivas a nos ensinar. O quê? O que não fazer. Exatamente. Ele olhou para a vida dele e disse: não é isso que eu quero para a minha vida. Então, Samuel nos dá esse grande exemplo. Eu não posso usar pessoas ruins como desculpa para eu errar também, para eu falhar no mesmo erro, para eu cair no mesmo lugar. Ele decidiu fazer diferente e eu acho que dá para iniciarmos daqui. Eu devolvo para o presidente a palavra. E desde já, referente ao texto, evangelista Juan, o fato dele estar crescendo num ambiente com pessoas com má influência, ele não deixou, não se permitiu ser influenciado e interromper os planos que Deus tinha sobre a vida dele. Sim. Então, já estamos iniciando aqui com uma linha muito interessante. O fato das pessoas que estão ao nosso redor, o fato delas ter uma conduta incabível, a gente permite ser influenciado erradamente por elas, e aqui já está até respondendo alguma coisa aqui, de algumas perguntas, mas ela só se permite só se ela quiser. Verdade. É uma decisão, né? Uma Exatamente. E aí nós vamos passear aqui e vamos ver diversos exemplos aqui na Bíblia, e é muito interessante, evangelista Juan, por quê? Porque vivemos uma era de adolescentes, de jovens desacreditados, Sim. Muitas das vezes até mesmo dentro de casa, Verdade, pelos seus familiares, e voltando para o profeta Samuel, ele teve uma base, o propósito da sua mãe influenciou muito o propósito de Deus sobre a vida dele, e aí nós vamos ver diversos outros exemplos que a gente vai citar aqui, E aí nós já vamos deixar até uma mensagem para os jovens, para os adolescentes,
né? Porque vão ouvir muito na trajetória, né? Calma, você ainda é novo, Verdade. né? Calma, você ainda vai passar por muita coisa. Mas se nós olharmos, né, para as referências, né, da Bíblia, né, quase todos foram chamados jovens, Sim. foram chamados novos. Claro que vai ter coisas, né, que vai ter que esperar o processo da maturidade para alcançar, mas começa novo. E isso é interessante e importante, pastor, porque nós vamos, de fato, nos deparar com essas pessoas que, talvez por buscar viver um chamado que Deus não tinha para eles, se frustraram. Aí vai olhar para mim e dizer, você ainda é novo, Sim. você ainda vai se decepcionar muito. Eu já recebi muito esse tapa, você vai se decepcionar muito no ministério ainda. Por quê? Então eu não posso fazer com que a experiência dos outros ditem o que vai ser a minha vida. E o outro ponto importante da fala do pastor Jefferson é o tempo da experiência, entender isso. Se a gente olhar o capítulo 3, por exemplo, quando Sim. Deus vai falar com Samuel a primeira vez, Samuel não conhece quem é que está falando com ele. Ele levanta, vai para Eli e diz assim, por que você me chamou? Aí Eli, depois de muito tempo, diz assim, opa, eu entendi, quem está falando com ele é o Senhor. Então, a ação de Samuel me ensina que o fato de eu ser um jovem chamado para influenciar não significa que eu deixei de precisar de pessoas. Exatamente. Ele precisou de um Eli que já ouviu a voz de Deus, ele precisou... Aí vai da pessoa, né? Vou criticar Eli, o seu fim, aí é outra história. Só que Eli foi uma influência que fez Samuel conhecer a voz de Deus. Então eu não posso desprezar pessoas que já passaram onde eu ainda estou olhando e desejo chegar. Alguém já ouviu a voz de Deus primeiro, alguém já orou antes de mim, alguém já viveu experiências com ele que eu ainda não vivi. Então, um conselho que eu deixo para alguém que quer ser um jovem cristão e que influencia pessoas é: entenda, o fato de Deus te chamar para uma coisa não significa que você seja maior que os outros. Não significa que você tem que deixar de depender de alguém, de precisar de alguém. Nós sempre iremos precisar de pessoas nessa jornada. Ele não conhecia a voz de Deus, mas Eli conhecia a voz de Deus ali e deu uma orientação para ele. E, evangelista Juan, eu não crucifico Eli, não. Estamos no mesmo time. Sabe por quê? Porque eu creio que a mesma orientação que ele deu, né, para o profeta Samuel foi a mesma orientação para os filhos. Sim. E aí vai uma observação. O problema é que muitos, né, quando começa, né, a viver, né, pegar uma certa idade, não querem mais ouvir os seus pais. Isso aí é sério. Não querem mais ouvir o Senhor. Então o problema está nos seus filhos, não está no pai, né? Portanto que, senão o Senhor não escolheria, né, o profeta Eli para o seu mentor do profeta Samuel. Verdade, verdade. Então o problema está nos filhos, de um dia deixar de ouvir o Senhor e principalmente também de ouvir os seus pais, o seu pai. Então, por isso que eu não crucifico o profeta Eli, né? E aí vai mais uma observação para os jovens, né? Como diz até a palavra, né, que o obedecer é melhor do que o sacrifício, né? E aí chega numa trajetória, né? E hoje cada vez mais vai diminuindo a idade, né, dos que se acham dono do seu próprio nariz, não querem mais obedecer o pai, obedecer o pastor, obedecer a liderança, né? Sim. E aí, tendo ainda muita trajetória pela frente, né? E muitas das vezes a gente quer, né, por experiência, né, livrar-os de algumas coisas, mas às vezes é necessário, né, não vou usar um termo aqui, né, pesado, mas passar por algumas circunstâncias pelo fato de não ouvir, de não obedecer. Verdade, isso é importante, de fato, pastor, que talvez vai bater com alguma pergunta já, mas eu acho que nós precisamos analisar alguns erros que alguém que quer influenciar em Deus não pode cometer, né? Exatamente. Existem erros que não podem ser cometidos e esse abandono da humildade eu acho que é o essencial a tudo. Porque sim, já pensou se Samuel, daquele dia por diante, ele olhasse para os seus pais ou ele olhasse para o próprio Eli e disse assim, Deus falou com você no passado, Deus fala comigo hoje. Sim.
Se eu olhar para a história de alguém que pregou há 10 anos atrás e talvez hoje não prega, eu não posso desconstruir a história dessa pessoa, porque num tempo que eu não sonhava em nascer, alguém já estava pregando, já estava pastoreando uma igreja, já estava liderando alguma coisa. Então, dentre muitos erros, esse é o principal, o abandono da humildade, pessoas que deixaram de depender de Deus, pessoas que deixaram de ouvir os outros. Salomão chega a escrever em Provérbios dizendo que guerra se vence com estratégia. Sim. E na multidão dos muitos conselhos mora a vitória. Então eu preciso ouvir pessoas, eu preciso ser acessível, eu preciso entender que eu não sei de tudo. Exatamente. Eu posso, por exemplo, vir aqui a Cefic e pregar de uma maneira, o senhor me chamar pós-culto e dizer, ó, isso aqui está errado. E eu tenho que entender que aquilo ali está errado porque eu não sei de tudo. Então, o primeiro ponto é esse, humildade de entender. Você não sabe de tudo. Juan, Deus é na minha vida, parabéns, mas você não sabe de tudo. Tem coisas que você não viveu, tem coisas que eu não vivi, tem coisas que Deus não falou comigo ainda, mas já falou com Eli. Então, é outro ponto, respeitar a história de quem Deus levantou primeiro. E aí, você falando de ouvir, filho, aí isso já me leva ao filho de Davi, na qual ele destrói o seu reinado, por quê? Né, pelo fato dele não querer ouvir os anciões. Sim. E passa a ouvir o da sua idade, da sua própria idade. E aí ele acaba reinando, acaba destruindo ali o reinado. E a própria vida, né? E a própria vida. Né? Não é que, né, as pessoas da nossa idade, as pessoas mais novas também não têm uma experiência, não têm algo a passar, né? Mas não podemos deixar de ouvir os mais experientes, né, de idade. Verdade, verdade. E aí a gente vai ver diversos outros, né, exemplos na Bíblia. Nós vamos ver o próprio Davi, né? Nós vamos ver o José, né? Daniel, Timóteo, Paulo escrevendo para ele na primeira e na segunda carta, né? Ananias, Misael e Azarias, que eu não gosto de falar Sadraque, Mesaque e Abednego, tá no original. Né? E por quê? Né? Falando de Ananias, Misael e Azarias, né? E aí preste atenção, queridos. Por quê? Porque eles estão exilados, tá? Estão como escravo, né? E ali eles têm total oportunidade, né, de agora, tipo assim, fazer o que querem. Né? Por quê? Né? Eles poderiam estar revoltados por estar escravos, né? Longe da sua família, entendeu? Mas mesmo assim, eles, né, carregam dentro de si uma essência, né, de tomar a decisão, mesmo sabendo que a sentença era de morte, mas tomar a decisão, né, de não se prostrar diante. Tinha todos os motivos, né? Sim. E aí, porque hoje caça-se motivos para se revoltar com Deus, se revoltar com a vida, eles têm tudo isso e decidem trilhar o caminho da fidelidade. Um ponto importante também, pastor, pontuou-se muito aqui essa questão de ouvir alguém com muita experiência, isso não pode faltar, só que a gente precisa analisar o outro lado da moeda. Vou dizer que eu vou puxar um pouco para a minha geração agora, vou defendê-la. Exatamente. Vou defendê-la um pouquinho. Nós fazemos parte dessa geração. Vou defendê-la um pouquinho. Porque ouve-se muito de que a geração não quer nada, o pessoal descompromissado, aquela coisa toda, ou ela é muito nova, ele é muito novo, não tem maturidade para isso, para aquilo, e só críticas assim existem por parte de algumas pessoas uma falta de incentivo para que os nossos jovens sejam inseridos naquilo que Deus os chamou para viver. Porque, por exemplo, como que alguém que todas as vezes que ele vai dar uma palavra, ele desce, é uma pessoa, isso é horrível. Não vou querer subir mais. Exatamente. Você se expressa mal, sua voz não é boa, você isso, você não é aquilo. Porque as pessoas confundem muito de, você precisa do aplauso humano para fazer alguma coisa? Não. Só que ninguém se motiva, ninguém continua envolvido somente recebendo palavra negativa. E aí Paulo vai dar um conselho a Timóteo que eu queria deixar para a nossa geração, que Paulo disse a Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. Ninguém despreze o fato de você ter uma pouca idade. Porque assim como Deus usou a geração do passado, Deus também se manifesta com a geração do presente.
Assim como Deus usa alguém que tem uma idade média, avançada, alguém que é um jovem mais experiente, né, pastor? Já chegando aí, é quase... Enfim, né? Não vou falar a idade de alguns irmãos, não. A idade da experiência. E aí Deus também usa. Deus usa jovem, Sim. Deus vai usar o adolescente, Deus vai usar criança para algum momento específico, sem roubar a sua infância, isso é um ponto importante. Mas o fato é esse, nós não podemos deixar que a pouca idade faça com que pessoas desprezem aquilo que Deus depositou dentro de nós. Paulo disse antes, desperte o dom de Deus que há em ti. Então, o que precisa ser plantado para alguém que quer influenciar em Deus é entender isso. As críticas vão acontecer e já para preparar alguém, a crítica não vai acontecer fora. A crítica ela vai acontecer do lado de dentro. É interessante isso aí. A oposição... pessoas que a gente não espera, né? Sim, a oposição ela não vai ser de um povo desconhecido. Tanto que quando Deus está chamando Ezequiel ao ministério, Deus olha para Ezequiel e diz assim, Ezequiel, eu vou te levar para pregar para um povo difícil, dura serviço, o povo que não vai querer te ouvir. Ele diz assim, agora está o desafio, esse povo não é um povo de língua estranha. Sim. Esse povo é o seu povo, Ezequiel. Porque se fosse um outro povo te ouviria, mas é o seu. Ficaria mais fácil. Então eu preciso estar pronto para isso. Primeiro, para entender, ninguém pode me menosprezar pela minha pouca idade. E outra, a minha oposição, por vezes, vai ser de pessoas de dentro, mas o meu apoio vai ser de pessoas de dentro também. Porque eu não posso só crucificar os nossos e entender que eu tenho que fazer essa separação ali. Exatamente. O pós, né, e o contra. E aí o que acontece? Né, ainda defendendo a nossa geração, sim, né? E aí falando como pastor, o que nós precisamos fazer, né? Principalmente, né, para os jovens que a gente sabe que recebe, né, o conselho. Então o que nós precisamos fazer? Dar oportunidade. E é o que muitas vezes falta isso. Sim. Né? Olham para a aparência, né? Optam em não dar oportunidade. Então a gente precisa dar oportunidade, monitorar de perto, né? Perfeito. Monitorar de perto, mas dando oportunidade. E aí, que muitas das vezes nós esquecemos de algo, que o erro é cabível. Sim. O erro é cabível. Se não errar, que Cristo arrebate essa pessoa. Leva ela, entendeu? Então o que acontece? O erro é cabível, né? Mas aí que está, né? A geração de hoje, ela precisa com humildade, né? Aprender a receber, né? A repreensão. Sim. A exortação. E muito fala de exortação, né? E parece que a exortação é uma coisa de, né? Então a melhor coisa que tem é a exortação. E se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é exortiva. Sim. E o Senhor exorta a quem ele ama, né? Então assim, nós precisamos dar oportunidade, porque tem evangelista Juan, sim, jovens, né? Assim como muito, né, Juan, assim como nosso amigo Mateus, Pastor Jefferson, tem ainda, né, jovens ainda para influenciar. Sim. E muitas das vezes não influencia por falta de oportunidade. E de fato, essa questão da oportunidade, ela é importante porque clama-se por uma geração que se comprometa com o reino, mas eu não dou oportunidade para essa geração se comprometer. E aí de se comprometer não só com a questão do microfone. Sim. Às vezes, por exemplo, vou fazer um trabalho de oração. Não traz não, que é muito novo. É o simples fato de chamar para perto. Exato, né? É chamar para perto e entender também, pastor, que nós não somos eternos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Exatamente. Então, se Deus me usa hoje numa determinada área, a pessoa tem que ter essa mentalidade do seguinte: o meu tempo vai passar. Maturidade, né? Seja de... E humildade. Sim, né, seja de vida, seja de propósito. Tem gente que talvez Deus vai encerrar o ministério dessa pessoa com ela em vida ainda. E ela precisa entender isso. Alguém tem que continuar. Sim. E aí eu peço, Deus, levanta uma geração que continue o legado. Mas não quero dar oportunidade. Porque eu quero que as pessoas lembrem de mim. Sim. Eu quero que as pessoas falem que Deus me usava. E Deus está olhando e está dizendo assim, o importante não é as pessoas lembrarem de mim, o importante é o legado
continuar, é a história não se acabar. Sim. Então, deu oportunidade Aí que nós Deus vamos levanta, ver Elias e Eliseu, nós vamos ver Perfeito. o próprio apóstolo Paulo com Timóteo, como você já falou Sim, aqui, sim. né? E diversos outros Os exemplos. apóstolos com Jesus Exatamente. conclui a missão e eles continuam a jornada. Mas é inevitável não falar aqui, mas você falou algo interessante, né? E aí eu vou falar do que foi o meu mentor, né? Meu saudoso pastor José Marcos Alves, né? Sim. Fundador da comunidade evangélica cristã, né? Quando ele identificou o chamado pastoral na minha vida lá atrás, né? Ele falou comigo: meu filho, cola comigo. Perfeito. E aí, querido, Juan, ele nunca me deu oportunidade para pregar. E ele falava para mim: Jefferson, o altar é consequência. Por quê? Também temos isso, né? Porque hoje, né, pegamos uma geração que, né, acha que a obra é altar. Sim. Né? Sim. Não, você pode influenciar em diversas outras formas, né? E aí o que acontece? Cola comigo. E aí eu aprendi, né, a visita no lar, aprendi o evangelismo, né? Aprendi, né, a fazer visitação na casa dos irmãos, que horas visitava ausente da igreja. E ele não perguntava por que, né, você não tem vindo, por que está sumindo, não, simplesmente ele ia. Né? E com isso, né, fui aprendendo, né, e fui ter oportunidade, né, meu outro saudoso pastor, Leonato Alves, né, mas anos à frente. Sim. Né? Então, existem diversas formas para a gente influenciar, e aí é necessário a pessoa identificar em que área, né, que aí você já vai entrar nisso já, né, em que área, né, Deus quer que ela influencie. Perfeito, pastor. Perfeito. Já podemos entrar nessa parte? O senhor que comanda. Então fica à vontade para passar para eles. Por quê? Falam muito de influenciar, mas eles precisam saber, não é isso? Sim. Para que área Deus quer que ele influencie. Eu acho que é o ponto... Acho não, é o ponto mais importante, Crucial. Porque tudo exerce uma forma de influência. Sim. Hoje. E aí, eu já queria começar desconectando, que são dois pontos diferentes. Sim. Eu estou olhando aqui, eu acho que eu vou até adiantar uma questão, porque o pessoal, quando fala-se sobre influenciar pessoas, as pessoas conectam ao Instagram. Sim. As pessoas conectam à rede social pela alta que se tem hoje. Influenciar pessoas também se faz fora de rede social. Exatamente. Influenciar pessoas se faz no dia a dia. Sim. Se faz, para quem ainda está no período escolar, se faz na escola. Na escola. A maneira com que eu me porto, a maneira com que eu falo, o meu testemunho, influenciar se dá dentro da minha casa, na rua que eu moro, no trabalho da pessoa, na vida universitária, se for o caso. Então eu preciso entender isso. Não necessariamente Deus possa me levar a influenciar pessoas na rede social. E eu tenho que ter maturidade para entender isso. Que eu acho que até aqui na questão, né, que o pessoal aborda, se eu tiver muito seguidor, se eu tiver pouco seguidor... É porque virou uma profissão, sim, né, sim. O influencer virou uma profissão. Quem vai chegar lá e vai dar Exatamente. certo fazendo isso e levando a palavra de Deus? Vai. E que faça com muita excelência. Mas eu preciso entender que está além dessa questão. E aí, quando o senhor fala que eu preciso saber onde ou em que área Deus me chamou para influenciar, porque querer influenciar pessoas é muito vago. Eu quero influenciar pessoas. Com que e para quê? Primeiro, eu fui influenciado por aquilo que eu quero passar para as pessoas? Eu acho que é um ponto que eu tenho que analisar da minha vida. Eu fui influenciado por aquilo? Porque, vamos lá, aí eu vou usar a questão da rede social, que é onde a pessoa mais visa. Eu quero ir lá, eu não vou usar os nomes lá das redes, porque meu inglês é zero. Aí eu quero ir lá gravar vídeo para influenciar pessoas. Eu falo, gente, a nossa geração tem que ser uma geração que ora. Eu oro antes de eu exigir pessoas de oração. Exatamente. Não, eu preciso ter uma geração comprometida com a Bíblia. Eu que estou pedindo pessoas comprometidas com a Bíblia, eu tenho compromisso com ela. Porque não é ler para extrair mensagem, não é ler para tirar um versículo e, sabe, é ser influenciado primeiro. Então, esse primeiro passo, aquilo que eu quero transmitir em Deus,
para a vida dos outros, precisa ser uma verdade na minha primeiro. Porque as pessoas identificam, hoje nós estamos numa era, pastor, que as pessoas identificam os personagens muito fácil. Sim. As pessoas sabem quando aquilo é uma verdade da minha vida ou quando aquilo é um personagem montado para eu ser aceito por pessoas. Exatamente. Então, primeiro de tudo, eu preciso viver aquilo que eu estou impondo sobre os outros. Porque, senão... É ser para querer exercer. Né? Exato. Então, e aí entra nessa questão. Toda pessoa que é a nossa ideia central, que quer influenciar em Deus, todo jovem que quer influenciar em Deus, primeiro ele tem que desfrutar de uma vida com Deus. Ponto. Não tem como passar disso, não tem como fugir. Eu queria falar aqui de uma forma que vai lá, abre sua rede social, vai lá ali na rua, fala para alguém que ele tem que orar. Não, começa comigo. Ele tem que ser uma verdade na minha vida, ele tem que ser uma verdade na minha história. Ele tem que... uma pessoa virou para mim e falou assim, eu converso com você no dia a dia e parece que você está pregando no púlpito. Eu falei, porque isso é a minha vida. Vivo, falei, respira isso. isso. É a minha vida. Literalmente eu respiro essa questão aqui. Porque se tirar isso de mim, a minha vida vai perder o sentido. Por quê? Porque eu fui influenciado por isso. E até um ponto interessante, como que esse desejo nasce no meu coração? Eu entrei num culto e vi um jovem pregando, um adolescente no período. Sim. Eu olhei e falei assim, eu quero pregar igual a ele. Aí quando eu com aquele desejo, eu cheguei em casa, nesse período, meu avô me chega em casa com um DVD, pastor Marco Feliciano pregando. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero isso aqui para mim. Então alguém me influenciou e isso tornou-se uma verdade. Então, a gente tem que analisar isso primeiro, porque a gente está querendo implantar em pessoas aquilo que não foi implantado primeiro dentro da minha vida. Exatamente. E aí vai perder totalmente sentido, né, E aí logo, né, a gente está falando, né, de influenciar, claro, a gente está puxando para a nossa vertente, né, que é cristocêntrica, né, mas antes de qualquer coisa, o jovem, ele precisa, né, saber em que ele quer influenciar. Sim. Não é isso? Sim. Em que ele quer influenciar. E aí, passando para outra situação aqui, meu amigo, a situação é o seguinte, né? Porque eu passei por isso, né, como jovem. Né? Quantas vezes eu vi o meu nome ser riscado da lista de pregador? Não, porque esse é jovem demais. Né? Quantas vezes, né, já ouvi, né, olha, é novo demais, vai envergonhar, né, vai não só envergonhar a igreja, mas envergonhar o evangelho, né, e etc, né? E aí, como você hoje é um jovem, né, que influencia, né, e assim como, né, despertou, né, essa chama de você de influenciar por intermédio de pregar o evangelho, tem muitos adolescentes hoje assistindo o Juan, né, seja na igreja, né, cultuando junto com você, ou seja, nas redes sociais, né, e está nascendo o desejo, né, de influenciar também, de ser hoje o que o Juan que é, né, um evangelista verdadeiramente, né, um pregador do evangelho. Mas eu quero que você passe, né, sem citar nomes, claro, pela ética, né, mas algumas coisas, Juan, porque acontece? As pessoas acham que é tudo mil maravilha, né? E aí, como falando de redes sociais, às vezes vê lá o camarada famoso, né, coisa e tal, mas tudo tem um processo, né? Porque vai uma pergunta aqui, quer influenciar, mas está disposto a ser rejeitado pelos seus irmãos? Quer influenciar, mas está disposto a ser jogado no poço? Quer influenciar, mas está disposto a ser acusado de uma coisa que não fez? De repente de ser, né, aprisionado? Né? Então, o que acontece? Para influenciar, tem que estar disposto a passar pelo processo. Sim. Então, assim, eu não sei, de repente no seu caminhar já foi barrado, né? Não, de repente chegar, esse é o pregador, não sobe, né? E aí passa um pouquinho da sua experiência aí para eles. Perfeito. Perdão. Pastor, falando dessa questão de... O senhor citou o pastor que foi o mentor do senhor. Sim. E que o influenciou de uma forma direta. Sim. E eu preciso fazer uma menção ao meu pastor Eduardo de Jesus. Sim. Hoje ele pastoreando de uma forma local,
Só que eu olhava para a história dele, por exemplo, eu comecei a pregar com 12 anos de idade. Ele começou com 10, 9 para 10 anos de idade. E eu olhava assim e vi onde ele chegou. Hoje isso me inspira. Eu olhava para a vida dele e eu até passava alguns processos na escola, pensava, seu sonho, pegar aqui, pregador. Pastor, nunca falei não, porque eu já vi o quão pesado é. Mas eu também não falei não. Amém. Mas falando dessa questão dos bastidores, eu tive essa influência do meu pastor local, meu pastor presidente. E aí, passando essas rejeições dos bastidores, é engraçado que já cheguei em muitos lugares para ministrar, né? E dado a estrutura do evento, a importância do culto, e aí o pessoal olhar e falar assim, rapaz, o senhor vai estragar o culto, botando um menino para pregar. E o detalhe que não esperavam a minha ausência, não. Na frente mesmo, na frente. Ali, assim, pra... Aquela pedrada mesmo. Pedrada, assim, esse menino que vai pregar. Já aconteceu na minha igreja, um pastor chegou e perguntou para o meu pastor, o senhor vai fazer isso num culto dessa estrutura? O senhor vai botar ele para pregar? Tem muita gente aí, aquela coisa toda. Já aconteceu um exemplo, e essa é até mais recente. Uma conversa está acontecendo na porta de uma igreja, eu não estava presente, e aí, de repente, um camarada falou, não traz ele não, rapaz, eu prego melhor que ele. Até aí, tudo bem. O menino é muito novo, não vai entender o tamanho do evento, aquela coisa toda. Então, assim, entre outras coisas que já me aconteceram, uma que me marca bastante é que bem no início ali da jornada, eu não fui criado num lar cristão. E aí, quando eu entrego a minha vida a Cristo, tinha um grupo, literalmente, de mães que olhavam e diziam assim, eu não quero meu filho com você, porque você vem de uma família complicada e você vai tirar o meu filho aqui da caminhada, vai tirar o meu filho da presença de Deus, porque você é 3 meses caminhando, 3 meses, eu já conheço histórias iguais à sua, você vai acabar lá. Eu vou contar uma coisa agora com muita tristeza, eu não celebro esse fato, mas dentro de um recorte recente, uma das mães me ligou. Primeiro ponto, queria te pedir perdão, eu nem lembrava que aí relatou o acontecimento, e outro, eu queria pedir para você orar pelo meu filho, que está afastado, e hoje eu vejo em você um homem de Deus, aquela coisa toda. Então, assim, são diversos, se for para contar a noite toda, na hora... São diversos exemplos, né, filho? Eu vou ser sincero, na hora... A minha vontade era cantar Sabor de Mel e falar quem me viu passar na prova e não me ajudou. Mas a humildade e aí Deus me fez lembrar da história de José. Sim. Os irmãos de José literalmente vieram nas mãos de José, não para José pisá-los, mas para que José fosse meu canal sobre a vida deles. Então Deus vai provocar essa virada na história de muitos jovens que vão estar assistindo esse vídeo, que hoje a realidade deles é essa. Exatamente, é um ponto que eu estava esperando você falar, né, que foi muito bom você tocar nesse assunto, porque tem muitos jovens aí que ele luta em casa sozinho, o pai e a mãe não é cristão, né, de repente de outra, né, religiosidade, ou uma pessoa ímpia, né, e aí o que acontece, né, de repente se vê em querer parar, em querer desistir, mas aí está aí né, você como exemplo aí para eles, né, para eles continuarem, né, perseverarem ao ponto, né, de, por intermédio da vida deles, né, e aí Deus já vai levando para outra situação, né, porque o que acontece, né, como você falou de influenciar na rede social, né, gente, muitas vezes a gente quer influenciar fora, né, e você falou de influenciar no colégio, de repente no trabalho, começa influenciando dentro de casa, tá entendendo? E aí o que acontece? Né? Então tem jovens aí nessa situação, não pare, não desista, continue, tá? E influencia dentro de casa o teu pai, a tua mãe, os seus irmãos,
né, ao ponto de o Espírito Santo os convencê-lo e ganhar eles para Cristo. Porque Jesus, quando dá aquele mapa, né, ser meus testemunhas, ele começa por Jerusalém, ele vai ali, ó, ele diz assim, você tem que começar aqui onde você está. Então a minha influência, se ela não começa dentro de casa, ela não... Exatamente. Ela E aí tem que estar disposto, né, a ouvir essas coisas, né? Aí aquele jargão antigo, né? Cristão, né? Coloca no bolso furado, né? Olha para Cristo, que Ele é o principal alvo, o principal objetivo, né? Olha para o Senhor, né? Porque Ele nunca nos decepciona. Verdade. E aí tem que estar pronto, de fato, pastor, porque eu entendo que para algumas pessoas, dada essa realidade do cenário delas, é muito mais fácil eu repetir o ciclo. Sim. É muito mais fácil eu repetir a rota, seguir o fluxo ali natural das coisas. A ideia aqui da nossa conversa não é olhar para as pessoas que vão nos assistir, que vão ouvir isso aqui de alguma forma e dizer assim, é a coisa mais simples do mundo. Não é. Sim. Só que se eu coloco na minha cabeça só o campo da impossibilidade, da dificuldade... Não vai alcançar nada. Eu não vou alcançar... Não vai chegar a lugar nenhum. Eu não vou alcançar lugar algum, de fato. Nessa vida nada é fácil. Nada. E decisão. Está no campo da decisão. Então, chega um período da minha vida que eu preciso entender que eu preciso parar de ficar procurando culpado para um monte de coisa e assumir o que vai ser a minha história daqui para frente. O que vai ser a minha vida daqui para frente. Por exemplo, o senhor talvez por algum acontecimento da vida poderia culpar a história familiar e ter tomado outra rota. Outras pessoas poderiam ter feito isso. Na Bíblia também. Como que esses... Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles podiam olhar para Deus e dizer assim, ó, minha vida acabou e a culpa é do Senhor, porque me tiraram da minha casa, me tiraram da minha família, tiraram do... Eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso aqui e eu vou fazer o que esse ambiente está me pedindo. Só que não, eles decidiram mudar a rota, eles decidiram fazer a diferença. Deus vai usar alguém a partir do momento, pastor, que a minha realidade passa a ser tão incômoda que eu não aceite mais. Exatamente. A partir do momento em que eu olhe para aquele cenário, a partir do momento que eu olhe para aquilo tudo ali e aquilo me incomode ao ponto de me causar dor. Porque aquilo que não me causa dor não me leva para um ponto de mudança. Porque me deixa confortável, entra na zona de conforto. Me deixa cômodo. Então, eu quero influenciar pessoas. Deus vai te dar uma grande dor primeiro. Porque essa grande dor... E eu não estou falando de físico. Sim, olhar um cenário e aquilo doer na minha alma. É eu olhar para aquilo ali e dizer, cara, eu não quero viver isso aqui, eu não quero... Muitas vezes eu analisava coisas e dizia assim, rapaz, eu não posso acabar assim, não. Se a minha vida for por esse mesmo caminho aqui... tanto exemplo familiar quanto exemplo da minha própria geração. Sim. Eu tive amigos que precocemente perderam a sua vida, por exemplo, escolha que a gente vê hoje muito na nossa realidade, tráfico. Porque é uma vida difícil. E aí tomou-se aquela decisão e a decisão errada. Foi influenciado pelo errado. Depois de Deus me causar essa grande dor, eu preciso tomar uma decisão certa. Exatamente. Que é aí que a minha vida vai entrar nessa rota para influenciar pessoas e mudar totalmente e aí o que acontece? Aí nós vamos lá, né? Por causa do influenciar, né? Porque Davi ele influenciou um exército, né? Mas aonde foi, né, a base? Ele teve que parar numa caverna primeiro. Sim. Ele teve que parar numa caverna. O profeta Elias, ele teve que ser alimentado por um corvo. Então, aí está disposto a passar por isso. São muitas coisas. Está entendendo? Mas aí, quando passa, qual é o resultado? Né? Veio um gigante, né? Homens experientes de guerra, não teve a coragem, né, de enfrentar o gigante. Sim. Davi foi lá e enfrentou. Um menino foi lá e enfrentou, porque ele já tinha matado o urso e já tinha matado o leão no bastidores. Sim. E aí nós vamos agora também para Daniel, né? Qual foi o resultado? Orava pouco, né? Teve que entrar na cova dos leões.
Ananias, Misael e Azarias teve que entrar na fornalha 7 vezes mais. A ponto de que quem lança morre. Tá entendendo? Quem lança ali somente só o vapor consumiu. E aí o que acontece? Né? Nós vamos ver todos os outros exemplos, o próprio José, né? Teve-se que se criar ali um título ali para Deus honrar José, porque não existia no Egito. E aí foi o primeiro governador, né? Depois nós vamos ver, né, mais à frente, né, até o Daniel também sendo honrado, né? Então o que acontece, né? O resultado, né, traz resultado, o resultado Sim. É maravilhoso. Basta perseverar no Senhor. E aí o senhor tocou um ponto, pastor, que eu acho que ele não pode ser esquecido. Todas essas histórias que o senhor contou aqui, elas se conectam em um único ponto. Todos eles fizeram algo que ninguém mais fez. Exatamente. Todos eles. José tem uma injustiça acontecendo. Falar que de injustiça José é experiente. E aí José tem uma oportunidade de errar, ele poderia olhar para Deus naquela oportunidade e dizer assim, ó, o senhor me abandonou lá, eu te abandono Exatamente. Aqui agora. E ele decide mudar a rota. Exatamente. E aí, falar de José é interessante, né? E eu tô dando estudo na escola bíblica, né? Que acontece? Quando, né, a esposa de Potifar se oferece para ele, né, a Bíblia diz que ele corre, né, porque o lado do homem começou a querer gritar, né? E aí ele corre, ele se afasta dali, por quê? Porque ele carrega, ele sabia que ele ia abonar a sua conduta em Deus, Sim. né? E mesmo ele estando, ele poderia ali, ele teria todo o motivo de se relacionar com ela, mas ele optou em preservar a conduta, né, em Deus, para não envergonhar, né, o Senhor, né, e tudo que o Pai o ensinou. E perfeito ponto que José nos deixa, dentro disso que o senhor falou, da conduta dele com Deus, é que eu preciso entender que o nome mais importante que eu represento não é o meu. Sim. Eu tenho que estar disposto a entender isso. Exatamente. Não é o meu nome. Quando alguma ação, vou falar, por exemplo, com a minha própria vida, quando alguma ação, alguma fala vai ser praticada pela minha pessoa, Exatamente. Eu tenho a preocupação, não é com o nome do Juan. Exatamente. Eu tenho a preocupação em não manchar o nome que eu estou representando, que é o nome de Cristo. E aí as pessoas, em nome de um reconhecimento terreno, elas estão dispostas a manchar o nome de Cristo, manchar a sua integridade, desonrar o nome de Deus e fazer um monte de coisa. Então, a pessoa que quer, a gente está falando aqui de pessoas que influenciam em Deus, ela precisa entender isso. O meu nome não vai ser maior do que o nome que eu represento. Sempre. Nós viemos conversando sobre as mensagens que acho que o senhor pregou ontem Sim. no culto, né? Todo tempo Deus, o eu sou. Deus tirou o nome de Moisés. Moisés assim, e aí? Como que eu falo? O que Moisés, eu vou dizer? Diz que o eu sou. Eu sou. Mas o que as pessoas vão achar? Diz que o eu sou te enviou. A todo momento Deus tirou o nome de Moisés de cena, porque Deus estava ensinando para Moisés que eu não posso ser maior do que o nome que eu represento. A primeira pessoa sempre é o Senhor. Então eu tenho que ter isso, e isso precisa me gerar temor, porque é um nome muito sério de ser Exatamente. Representado, é o nome de Deus. E não entrando, né, nessa vertente, que não é o caso hoje, e aí o que a gente tem visto, né, é o nome do Senhor, né, o Evangelho sendo envergonhado por causa disso. Sim. Né? E aí temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. Não sei se vai dar tempo de perguntar todas, né? Mas temos algumas perguntas. Quero perguntar para a produção aqui. A gente fala o nome de quem... Pode falar? Tem mais uma ali também, né? Então, vai dar tempo de responder todas? Tá? Então, vamos lá. A primeira, Yasmin Santos. Qual é a importância dos jovens influenciarem hoje em dia? Vamos voltar para uma questão que nós conversamos aqui. Sim. Saber no que eu quero influenciar. No que eu quero influenciar. Esse é um ponto importante, é o ponto de partida. Em que eu quero ser uma influência? Em que eu quero ser uma autoridade? Porque tem jovem cristão que ele não quer ser uma influência em Deus. Em Deus, exatamente. Ele quer influenciar... No TikTok. Pastor.
Ele nas não redes. dá nome, não. Não, exatamente. Não, mas assim, não ué. tem um problema em a pessoa influenciar numa outra área. Mas Sim. essa outra área rouba o meu princípio? Mas o que eu tô Ela falando rouba não é minha nem com a comunhão. da rede, mas eu tô falando o objetivo em dessa dancinha pessoa. e Sim. etc. Então, o seu objetivo é em Deus. Isso é importante porque geralmente a juventude da nossa geração ela não quer influenciar em Deus, primeiro por essa falta de oportunidade, por essa falta de incentivo. Então, ver pessoas da minha idade sendo usada por Deus, isso vai me motivar. Exatamente. E aí, respondendo, né, a Yasmin aqui, né, em Deus nós temos total importância, né, de nós continuarmos influenciando, né, hoje em dia. Eu vou fazer outros jovens olharem para mim e desejarem a mesma coisa. Então essa é a importância, porque às vezes, querendo ou não também, só para finalizar essa daqui, Sim, sim. Eu vou olhar para uma pessoa que não tem a mesma idade que eu exercendo aquilo e aquilo não vai me gerar impacto algum. Nenhum. Agora, quando eu vejo alguém próximo, aí é totalmente outro cenário. Então essa é a importância. E a Yasmin, ela fez 2 perguntas. A segunda é como influenciar. Como influenciar? Primeiro, sendo influenciado por ele. Não chega nesse ponto aí, não. Vamos deixar essa para depois? Eu tenho eu sei que o entrevistado aqui é você, mas temos a gente tem uma conclusão aqui maravilhosa, você sabe qual é, né? Vamos lá, vai lá. Né? E aí, nós temos que ter pergunta também aqui da Manu Alves, né? Quem são alguns jovens, quais são, né, alguns jovens da Bíblia que você admira e por quê? E até citamos alguns aqui, né? Mas responde aí. Falo aqui o primeiro nome e vou pontuando, né? José, acho que não tem como fugir disso, pela sua maturidade, tanto espiritual quanto humana, pela sua fidelidade a Deus e pela lição que ele me deixa quando quem me feriu vem na minha mão no período que eu estou em alta. Exatamente. Então, José me ensina muito, me influencia por demais. Outro jovem, Daniel. Sim. Pela decisão que Daniel toma de ser fiel a Deus num cenário que... Um decreto de morte. Num decreto de morte. Daniel decide ser fiel a Deus num cenário que não era favorável ser fiel a Deus. É uma outra cultura, é uma outra adoração, é um outro povo. Então Daniel olhou e disse assim, peraí, eu vou mostrar a minha fidelidade diante dele, não num cenário em que todo mundo anda com ele. Exatamente. Eu vou mostrar minha fidelidade diante dele num cenário que ninguém quer andar com ele. Isso está baseado no que você falou, outrora, do seguinte, né, de numa conversa com uma pessoa e falar, poxa, né, que você conversando parece que está pregando, né? E a Bíblia faz questão de enfatizar a respeito de Daniel, né, que ele ora, né, na janela de frente, né, para Israel, com algo que ele era acostumado a fazer. Sim, e aí essa vida de oração de Daniel também é o que me faz admirá-lo. E fecharia citando, que eu gosto muito de ler as cartas que Paulo direcionou a ele, Timóteo. Porque ele assume essa responsabilidade ao ministério, sendo ainda muito jovem e vai na contramão de tudo aquilo que era o normal do período. E menção honrosa a Samuel, que tinha tudo para seguir o caminho dos filhos de Eli. Exatamente. E decidiu fazer diferente. E olha que Timóteo, Paulo, ele puxava a orelha de Timóteo firme. Com muita vontade, né? Obreiro Wesley, ele pergunta, qual a principal característica que um jovem, né, influenciador de Cristo tem que ter? Qual característica? Ser parecido com Cristo, naquilo que Paulo escreveu, né? Isso aí. Ser de meus imitadores, não tem como fugir disso, porque eu sou como eu sou de Cristo. Porque qual é a missão que Cristo deixou para a igreja? Dar continuidade naquilo que ele iniciou quando aqui esteve. E ainda nos ortogando, né? Nos dando a autoridade de fazer obras maiores do que ele fez. Obras maiores. Então, para eu ser um influenciador de Cristo, eu preciso me parecer com Cristo e eu preciso conhecer a Cristo. Ter a identidade de Cristo. Eu preciso ter a identidade dele. Então, assim, eu me torno um jovem influenciador. Está enraizado em Cristo. Exato. Tem que estar com ele. Então, fora disso, não tem como. Mais uma pergunta do Obreiro Wesley. É possível influenciar, e aí nós já falamos isso aqui, sem ter muitos seguidores? É possível porque se a gente for pegar a questão da rede social,
Se eu tenho 100 pessoas me acompanhando no Instagram e eu estou semeando Cristo, 100 pessoas estão sendo alcançadas e ouvindo falar de Cristo através das minhas redes sociais. E aí eu preciso entender que o número de seguidores não determina se alguém é um grande influenciador em Cristo. Exatamente. Não, eu estou ali, Juan, tenho 200 pessoas. Está falando de Jesus? São 200 pessoas. 200 pessoas é muito, é pouco, pastor. Sim. É muito, é pouco. Então eu preciso pensar nisso. E o outro ponto, não se influencia pessoas somente pela rede social. Porque tem gente que talvez você olhe pela rede social e você se arrepende de ter conhecido pessoalmente. Então tem tudo isso. Exatamente. Eu preciso continuar influenciando fora dela também. Mas então, aí uma observação, evangelista Juan, dessa questão aqui, né, de muitos seguidores, né, ou falar para muitos, né, eu tenho dito aqui no altar, na Cefic, o seguinte: uma alma. Perfeito. Uma alma é preciosa para o Senhor. A Bíblia aponta para isso. Não importa a quantidade, né? Então, uma alma é importante. Então, ainda que você influencie uma pessoa, essa uma pessoa vai influenciar uma outra pessoa e assim sucessivamente. O importante, se é em Cristo, é continuar influenciando. Sim. Amém? Tem duas perguntas aqui da Obreira Letícia. A primeira é: como perceber que a influência que eu estou transmitindo vem de Cristo? Jesus disse assim: se conhece uma árvore como? Sim, pelos frutos. Então eu preciso analisar o que a minha vida ela está causando nas pessoas à minha volta. Exatamente. Exemplo: alguém quando fica perto de mim, ela deseja orar mais? Ela deseja ler a Bíblia? Ela deseja viver experiências com Deus? Ou ela deseja ter ira do pastor, da igreja? Não quer congregar em lugar algum? Então, os meus resultados falam isso. Sim. Se eu tô levando pessoas ao caminho da oração, a minha influência é uma que vem de Cristo. Se eu estou levando pessoas ao desejo pelo jejum, ao temor a Deus, tudo isso são resultados que mostram de onde a minha influência está vindo. Porque não tem como. A minha influência está vindo de Cristo, levando pessoas para longe dele. Sim. Então, se eu estou aproximando pessoas dele, a minha influência vem dele. Porque o nosso adversário, ele jamais eu não vou dar campo para ele ficar ganhando o nome citado aqui é para o nome de Deus ser glorificado, ele está repreendido. Quando ele quer que eu influencie pessoas, ele não vai fazer com que eu leve pessoas para Cristo. Ele vai fazer com que eu leve pessoas para longe dele. Exatamente. Então, esses resultados falam. E que você está falando aí, uma certa feita, a pastora Débora, minha esposa, ela falou: você conversa muito, você gosta de conversar, né? E aí, há pouco tempo, numa conversa longa, né, a pessoa falou para mim assim: pô, pastor Jefferson, eu adoro conversar com o senhor, porque eu consigo extrair algo. E aí é basicamente isso aí. Sim. Né? Então a gente tem que ver, porque a pessoa que influencia, né, as outras influenciadas quer estar perto dela. Perfeito, perfeito. A Obreira Letícia, a Obreira Letícia também pergunta, né? Está baseado em outra pergunta aqui: o que fazer para ser um influenciador do reino? Aqui eu acho isso fenomenal, porque já se foi ao objetivo. Sim, já foi direto. Eu sei no que eu quero influenciar, passou por aquele primeiro ponto. Exatamente. É para o reino. E aí, voltando à questão de ter uma vida com ele e disponibilizar a minha vida para ele. Sim. Porque aí, se eu já atingir a etapa do relacionamento com ele, qual é o outro ponto? Ser usado por ele. Porque existem pessoas que estão passando, não é errado, tem que passar tempo com ele. E aí ele olha e diz assim: agora eu tenho uma mensagem para você. Vai lá e leva essa mensagem para pessoas. Aí eu não quero. E aí são etapas. Você foi lá, passou o tempo com ele te comunicou coisas, ele falou com você, e aí você coloca a sua vida à disposição. Toda pessoa que Deus usou na história começa num ponto: vida disponível para ele. Eliseu, para mim, é o exemplo mais fenomenal disso. Em 1 Reis 19, do versículo 19 ao 21, quando Elias sai da caverna, envolve Eliseu com a sua capa, aquela coisa toda, Eliseu faz um pedido: permita que eu vá em casa beijar pai e mãe, ou me despedir dos meus pais. Ele vai, se despede dos pais. Quando ele está voltando, ele olha para o seu instrumento de trabalho, queima.
ele olha para a parte dos bois e sacrifica. O que ele está dando de sinalização para Deus? Eu estou me desconectando de tudo que era a minha vida Exatamente. antes do Senhor me chamar nela. Eu estou me colocando 100% acessível para que o Senhor me use. Então, para eu me tornar essa pessoa que influencia no reino, eu tenho que estar disponível para o Deus do reino. E algo interessante, evangelista Juan, por quê, meu amigo? A situação é o seguinte, não que seja o caso aqui, né? Mas existe uma parte, né, que quer influenciar para se beneficiar. Sim. Né? E aí, no reino de Cristo, a analogia é o contrário. É perder para ganhar. Sempre. Deus né? falou mais com Abraão sobre perder coisas do que... E outro assunto que ganhar. você falou aí, está disposto, né? Eu vim falando com você no carro, referente a algo que aconteceu ontem e se confirmou hoje. Né? Um irmão, o Antoniel, um grande abraço, né? Teve um sonho comigo, né, de madrugada, e aí veio na minha direção hoje, né? Ele em casa, varrendo a casa ali, Deus comodou ele, dele vir até mim e entregar, né, um recado da parte de Deus, que foi totalmente de Deus, né, para edificar a fé do irmão. Disponibilidade, né? Então né? Temos que estar disposto aí. Sim. Não é isso? Verdade. Dá tempo de mais uma pergunta? Da live? A Isabela, não é isso? A outra? Essa mesmo? Então vamos lá. Tá tranquilo, é esse mesmo. O que diferencia um jovem... Isso aqui é bom. O que diferencia um jovem influenciador de um jovem comum? Muito bom mesmo, porque nós lidamos com esses dois todos os dias. Eu acho que o jovem influenciador, né, dentro de todas as características que nós listamos aqui, ele literalmente vai marcar a história. Exatamente. Ele vai marcar a história. E o jovem comum, ele vai ser mais um. Mais um. Ele vai ser mais um. Por exemplo, tem muita gente que prega, mas tem alguém que prega de uma forma diferente. Uhum. E aí você diz assim, temos milhares de pregadores. Porque dentro da nossa nação muitos se destacaram. Por exemplo, a gente tem fora dela também o Billy Graham, que marca como o maior evangelista do século passado. Por quê? Ele foi um jovem comum, porque ele começa o seu ministério jovem. Não. Então, o jovem influenciador, ele decide correr esses riscos que nós citamos, a fazer essas coisas todas aqui e a se destacar. Exatamente. Porque as pessoas, e perdoe-me até, pastor, as pessoas têm um senso de hipocrisia gritante. Seja influenciador em Deus. E aí, a partir do momento que Deus começa a destacar essa pessoa, meu Deus, aí eu olho para aquilo ali e digo assim, lá, já subiu para a cabeça. Cuidado com a vaidade. A vaidade, tá mentindo. Gente, quem é... Não me atende mais. Isso foi pessoal, tá, gente? Então, o jovem comum, ele não vai se destacar em nada. Ele vai ser mais um. E isso aqui está remetido também, né? A diferença está baseada no fruto. Sim, o fruto que se produz, o lugar que se alcança também. Exatamente. São todas essas coisas. E tem uma interessante aqui, né? Evangelista Juan, você pode mandar uma palavra para aquelas pessoas que querem voltar para a igreja, mas não conseguem? Uma pergunta numa live. Isso é muito bom. Numa rede. Quando, usando o exemplo do filho pródigo, quando ele caiu em si, ele disse assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E aí ele diz assim, eu vou chegar lá e vou pedir para ser servo, ou um escravo da casa. Só que o pai, em momento algum, falou assim, quando ele voltar, ele vai ser escravo. Então, naquele exato momento, o maior inimigo do pródigo era ele mesmo. Sim. Porque o pai ainda o via como um filho, tanto que quando recebe, disse, esse é o meu filho. Então, às vezes, o que me impede de voltar é o pensamento de como que as pessoas vão me receber. Exatamente. E outro ponto é achar que aquilo que cometi na decisão de sair não muda.
a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele me purifica de todo pecado. Então, para quem saiu e deseja voltar, a palavra de conselho, pastor, que eu deixo primeiro é volta, porque não existe lugar melhor do que a casa do Pai. Exatamente. E outra, não permita que a acusação dos outros, a culpa que você criou na sua mente, seja um bloqueio para que você desfrute do amor que o Pai ainda tem por você. Porque você se puniu, você se feriu, mas o Pai tem perdão, o Pai tem cura, o Pai tem uma nova história, o Pai está te esperando. Se você for da Cefic, sua cadeira ainda está ali. Se você for da outra igreja, sua cadeira também está lá. Exatamente. Porque a casa do Pai está sempre aberta para um filho que reconhece que precisa do Pai de novo. Não existe pecado cometido no passado que te impeça. Não existe erro na tua história que te impeça. Se houver arrependimento, haverá restauração. E o Pai e nós estamos te esperando também. Então, volta logo. E eu tenho uma observação para essa pergunta, porque provavelmente, né, e a grande parte, né, que se afasta, tá, é porque se decepcionou. Mas Com não pessoas. com Deus, com pessoas, e desconta em Deus. E aí, como você falou do filho pródigo, tá, não se permita chegar ao ponto de perder tudo, tá, e começar a comer as bolotas dos porcos para querer voltar. E ao voltar, não olha para o homem, olha para Cristo, porque o homem é falho. Agora, Cristo nunca nos decepciona. Se nós vamos para a igreja, olhando para Cristo, né, as coisas que acontecem na igreja não nos afetam, porque nós estamos focados em Cristo. E a salvação não está no pastor, não está no homem, a salvação está em Cristo. Pastor, perfeito. E uma motivação para que essa pessoa ou essas pessoas voltem, Sim. Olha, o pródigo, ele analisou a vida dele, ele disse assim, na casa do meu pai. Então, deixa um conselho, analisa a sua vida. Exatamente. Vê se o que você está vivendo hoje é a vida que você sonhou, é o projeto que Deus tem para você. Porque olha que contraste, ele diz, na casa do meu pai, até os jornaleiros têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então, a minha vida já está abaixo. Sim. Na casa do meu pai, ele tem uma mesa posta, ele tem pão, ele tem o pai, ele tem refeição, e ali ele está desejando comer daquilo que os porcos comem. Então, todas as vezes que eu vou para longe do pai, a minha vida se torna abaixo daquilo que ele tem para mim. Então, que o momento que eu estou vivendo seja uma motivação para eu voltar para perto do pai, e que a mesa com ele é o melhor lugar para estar. Exatamente. E aí, queridos, volte. Volte, porque o tempo se aproxima. Naquele grande dia a gente quer encontrar com vocês. Amém?